Novos Pokémon chegando no Pokémon GO e também novos Shinies aí vão ser liberados nesse joguinho mobile aí no evento chamado Companhias Aconchegantes. O evento começa no dia 6 de agosto às 10 horas da manhã e vai embora no dia 12 de agosto às 8 horas da noite. Vamos falar muito desses Pokémons gelados aqui e também tudo que tem de bom pra gente focar no evento. Vamos começar falando do spawn selvagem desse evento. A gente vai ter aparecimento selvagem aí de Abra, Geodude, Karblast, Shelmet, Phantump e mais raramente Geodude de Alola, tá? Outra coisa bem interessante aqui são os ovos de 7 km, que é aqueles ovos que você recebe os presentes dos seus amigos, abre os presentes e se você tiver espaço na bolsa de ovos, você consegue esses ovos de 7 km, tá? Não dá pra pegar em Pokéstop, é só em presente dos seus amigos aí. Durante o evento, os ovos que você coletar durante o evento não vale para os ovos antigos que você tem na sua bolsa aí. Você pode chocar aí Farfetch de Galar, Pancham, Snom e também Charcadet. Snom é o Pokémon novo que está sendo liberado aí no Pokémon GO. Ele é do tipo inseto e tipo gelo. E ele evolui para o Frosmoth, que tem a mesma tipagem aí de inseto e gelo, tá, pessoal? Eu vou deixar na tela para você fazer a comparação da família normal com a família brilhante aí, o Snom e o Frosmoth. Não muda tanta coisa assim, eles ficam com um tom de verde nos seus corpos assim, mas é quase imperceptível, então não acho que sejam shines tão interessantes assim, mas como eles estão sendo liberados agora no Pokémon GO, eles não tem shine liberado no jogo, tá? Só deixei a título de curiosidade aí mesmo. Vale lembrar que você vai precisar de 400 doces para evoluir o Snom para Frosmoth aí, então boa sorte para chocar esses Pokémon, porque depois do evento eles vão estar aparecendo aí nos ovos de 5 km e não os de 7 km, vão ficar no restante da temporada nos ovos de 5. Não se desespere, tá, pessoal? A mesma coisa aconteceu com o Larvesta quando foi lançado. Muita gente se desesperou para tentar chocar milhões de Larvesta, se decepcionou e é assim mesmo que a Niantic trabalha, tá? Ela lança um Pokémon com muita escassez e depois aparece um monte de evento que tem aquele Pokémon, tá? Não esquenta a cabeça, depois você pega bastante aí para fazer evolução. Lembrando que a evolução dele, além dos 400 doces, você vai precisar de colocar como seu companheiro e conseguir 10 corações com ele. E também na notícia fala que é possível evoluir o Frosmoth à noite, tá? Não sei se vai precisar de ou 10 corações ou evoluir à noite, talvez seja um ou outro, vamos ter que aguardar aí pra quando lançar o jogo, tá? Não sabemos se é isso aí, mas tá escrito lá na notícia. Seguindo com as informações, a gente vai ter uma pesquisa temporária gratuita aí, que vai te dar um Lucky Egg, um encontro aí com o Snom, né? Eu acredito que seja um só, e também encontros com o Tandemaus, além de outras coisas. Tandemaus é shiny novo sendo liberado aí no Pokémon GO, por isso que eu coloquei aquela estrelinha rosa aí, e eu vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante aí, tanto do Tandemaus quanto do Maushold, que é a sua evolução. Boa sorte para descobrir o que é shiny do que não é shiny, né? Se bem que eu coloquei os brilhinhos na tela e dá para você observar. Eles têm uns leves tons de cinza entre calça e camisa, né, que não necessariamente uma calça e uma camisa pra eles, mas os tons das pernas e dos torsos deles tem um tom de cinza, então fica um tom meio amarronzado na forma brilhante, tá? Boa sorte pra você conseguir esse shine. Onde você consegue esse shine, eu te mostro já já onde você consegue capturar o Tandemaus. Também teremos uma pesquisa temporária aí, paga custando R$ 3,90, você não é obrigado a comprar essa pesquisa, é totalmente opcional. E se você resolver comprar, você vai ganhar um Lucky Egg, um Star Piece, encontros com Snom e também encontros com Tandemaus, além de outros. Bônus do evento, pessoal, a gente vai ter 2 vezes XP por chocar ovos, uma troca especial extra por dia, totalizando 3 trocas especiais por dia, porque a gente tá tendo 2 trocas especiais aí na temporada. Troca especial consiste em você trocar um Pokémon lendário, Shiny, purificado, não registrado, Pokémon com fundo especial
especial e também Pokémon Gigantamax, tudo isso conta como troca especial. Haverá mais chances de encontrar o Tandemaus no jogo em grupo, ou seja, você vai precisar ativar o jogo em grupo aí com seus amigos, tá? Um grupo no mínimo com 2, no máximo com 4 pessoas aí, você vai conseguir encontros com Tandemaus mais facilmente no jogo em grupo. Então boa sorte para conseguir o brilhante dos ratinhos, que só vai estar disponível aí no Party Play, tá? No caso em inglês aí, tá? Os bônus do evento continuam com os níveis de amizade aumentando mais rapidamente durante esse evento. Provavelmente cada interação que a gente fizer com os amigos, ao invés de aumentar um coração, vai aumentar 2 aí, a gente não sabe, né? Provavelmente seria isso, né? Seria uma interação a mais por dia. E também a gente vai ter pesquisas temáticas aí do evento com Pokémons temáticos do evento. Espero que tenha Tandemaus nas pesquisas dos Pokéstops, né? Que aí fica mais tranquilo da gente conseguir pegar mais ratinhos aí e tentar o Shine, né? Vamos falar dos melhores Pokémon pra gente focar aqui, pessoal, e a gente vai começar com o Frosmoth aqui no PVP. Não necessariamente melhor Pokémon, mas eu vou ter que falar dele aqui porque ele é um Pokémon novo chegando no Pokémon GO, tá? Ele tem CP máximo de 3.000 e pouquinho ali, não passa tanto assim de 3.000, então não é um Pokémon tão forte assim como a Volcarona, né? Que chega aos 4.000 de CPs. Na grande e na outra liga você pode rodar ela com Neve em Pó, Vento Congelante e Zumbido de Inseto. Infelizmente ela é apenas mediana nessas duas ligas aí, ela precisa de mais golpes, ela não tem status tão interessantes assim também para PVP nessas ligas baixas, né, porque ela não tem uma defesa tão alta assim, apesar de ter uma defesa bastante ok, até nada além do normal. Então a Frosmoth, talvez se ganhar algum golpe futuramente, ela passe a figurar as listas de melhores Pokémon da Ultra Liga ou quase isso, tá? Na Grande Liga não acho que ela vai ter um potencial tão grande assim, talvez mais em copas temáticas mais fechadas. E por ela ter apenas 3.000 de CP, você já sabe que eu não vou recomendar ela para bater em raids, porque ela é muito fraca, tanto da tipagem inseto quanto da tipagem gelo, tá? Seguindo com os Pokémon aqui, pessoal, a gente vai ter o Abra aparecendo durante o evento, e o Mega Lacazan é a melhor Mega Evolução do tipo Psíquico hoje lançada no Pokémon GO, tá? Então, Confusão e Psíquico são os melhores golpes aí pra ele. Você pode juntar Abras bons que você tem aí, pegar um bom 98, um 100%, esperar o Mega Lacazan voltar pra você pegar a Mega Energia dele, caso você não tenha ainda, né? E caso você tenha, você tente pegar um bom aí pra você fazer o Mega Lacazan. Psíquico é golpe de legado dele, tá? O Trevenant, pessoal, é um excelente Pokémon na Ultra Liga, tá? Mas é na Ultra Liga Premier, não é na Copa Aberta. Eu deixei a Grande Liga ali porque é a arte que eu já tinha feito, né? Antigamente o Trevenant era muito meta aí na Grande Liga também, mas hoje ele não é tão interessante assim. Garra Sombria, Bola Sombria e Bomba de Sementes são os melhores golpes pra ele. Não vou falar do Mouse Hold aqui, pessoal, que é a evolução do Tandemaus, porque ele é muito ruim pra tudo. Lugia chegou com tudo no Pokémon GO e eu lancei um vídeo aqui falando sobre a grande importância desse lendário no Pokémon GO. Espero que você dê uma conferida aqui em cima, tá? Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!